Olá, quinta-feira, 8 de janeiro. No programa de hoje tem uma padaria onde cliente não precisa sair do carro para comprar pão. Cachorros levam alegria a idosos de lar em Fortaleza. É a Pet Terapia. Fones de ouvido viram mania entre os brasileiros. Mas até que ponto esse hábito é saudável? Está endividado? O quadro Por Dentro da Lei esclarece dúvidas sobre esse assunto. E tem o humor contagiante do Marmita. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Uma padaria onde cliente não entra. Assim de cara parece até estranho, mas a novidade tem agradado muitos consumidores que gostam de praticidade. É o conceito de padaria drive-thru, sem fila, sem espera e sem precisar estacionar o carro. O repórter Jonas Guedes foi conferir e explica melhor pra gente. De longe, não dá muito para notar o diferencial da padaria Pão to Go. Ao adentrar o estabelecimento, você começa a notar algumas diferenças em relação às panificadoras regulares. O espaço interno é otimizado apenas para os funcionários. Aqui, cliente não entra, afinal, não precisa nem sair do carro. O conceito de padaria drive-thru foi trazido de São Paulo, mas responde a uma inquietação pessoal dos sócios. O meu irmão foi comprar pão e demorou demais, mais de 15 minutos para ser atendido. E chegou já cansado, dificuldade de estacionar e reclamando. E aí contou pra gente sobre a possibilidade de a gente abrir uma padaria drive-thru. Tanto eu quanto a minha irmã adoramos a ideia e começamos a pesquisar. Foi quando nós descobrimos a padaria Pão to Go. E gostamos e trouxemos para Fortaleza. Os clientes aprovaram a ideia, que favorece aqueles com agenda mais apertada. Bom, eu achei a ideia maravilhosa porque realmente eu compro pão todo dia e às vezes até 2 vezes por dia. Então, para mim ficou realmente maravilhoso. A ideia para mim valeu demais. Pela praticidade, né? Fortaleza está uma cidade que o trânsito está cada vez pior, os locais para estacionar estão cada vez mais difíceis. Então, eu acho que aqui é uma excelente oportunidade para quem não quer perder tempo. O conceito de padaria drive-thru é tão inovador aqui no Brasil que até mesmo as pessoas que trabalhavam há muito tempo no ramo têm que se adaptar para responder à rapidez e agilidade da demanda. É o caso do Gengis Khan, que já era padeiro há 8 anos e agora está trabalhando na Pão to Go, respondendo aí à demanda. O que você está achando de trabalhar nessa padaria? Eu estou achando muito bom porque é uma nova experiência que a gente tem, né, que para trabalhar com a qualidade, rapidez para nossos clientes, né, tá muito legal. Parece que os empresários descobriram a receita do sucesso, tanto que vão adicionar à mistura o fermento da oportunidade. Renata revela que a tendência é que a Pão to Go cresça ainda mais. A gente, antes de abrir, já pensava em abrir outras unidades. Depois que a gente abriu, a gente passou a ter certeza absoluta de que vamos abrir novas unidades, porque é bom demais, a gente não esperava por uma aceitação tão grande do público e está valendo a pena. Você provavelmente já ouviu falar sobre terapia com animais, como os cavalos, que ajudam no tratamento de crianças com problemas neurológicos. A mesma proposta tem resultados garantidos com outros tipos de animais, por exemplo, com répteis. E um grupo de simpáticos cachorrinhos tem feito a alegria de idosas na Casa de Nazaré. Você já ouviu falar em Pet Terapia? Trata-se de um método para ajudar pessoas a ter mais saúde e bem-estar através da convivência com animais de estimação. O tratamento faz muito sucesso na terceira idade. As pequenas Julie, Clarinha, Aninha e a Lua ajudam esse grupo de senhoras a combaterem a depressão e o sedentarismo. Vamos saber quais outros benefícios a terapia com animais traz. Olha, o corpo responde muito bem. Então, chega nessa sessão, elas ficam alegres, ficam vendo as cadelas. E as cadelas, elas trazem um sentimento assim de harmonia, de união. E o que acontece? Com isso, o corpo facilita e os exercícios elas fazem sem perceber.
Então elas pensam que estão brincando com os cães, mas ao mesmo tempo elas estão fazendo os exercícios necessários para elas. Na Casa de Nazaré, onde 42 senhoras entre 60 e 111 anos são residentes, a visita dos pets 2 vezes por semana torna a vida delas mais alegre. São 22 idosas. A gente escolhe quem gosta de animal, é o primeiro fator, e todas elas adoram, amam, já tiveram. A gente resgata as lembranças boas e assim a gente continua a nossa tarefa. Estudos comprovam que o convívio com animais ajuda a controlar o estresse, diminui a pressão arterial e reduz o risco de problemas cardiovasculares. Eu acho maravilhosa, porque a terapia com os cachorrinhos, a gente se diverte, trabalha com memória e a gente se anima e gosta muito dos cachorrinhos e por isso que só traz alegria pra gente e bondade, né? Porque a memória tem que funcionar com um negócio desse, né? Quando eu venho pra cá, a gente fica mais leve, a pessoa se alegra, né? E uma terapia dessa é muito importante na vida da gente, já na velhice, chega na velhice mais ainda, né? A terapia com animais, ela é feita com todos os animais, passarinhos, com os répteis, então é uma variedade. Agora, como eu entendo mais de cães e o comportamento deles, eu escolhi os cães. Um hábito muito comum entre os brasileiros representa risco à saúde. O uso contínuo de fones de ouvido pode provocar perda de audição. Mesmo com o alerta dos médicos, a grande maioria não abre mão de ouvir música em alto volume, no ônibus, em casa, nas ruas e até no trabalho. Com mais de 300 músicas no celular, o estudante Fabrício Freitas não abandona os fones de ouvido por nada. Ele tem na ponta da língua a resposta porque dá preferência. Eu gosto de escutar umas músicas e outras pessoas não gostam. Aí eu escuto no fone pra ter minhas músicas e você pode viajar nas músicas também, é um mundo diferente. Quando eu tenho um tempo livre, eu uso sempre, até no trabalho mesmo, eu gosto de usar fone. Na hora de dormir também, uso muito fone de ouvido. Os jovens são os principais consumidores dos fones de ouvido. Essa tendência mundial vem dos grandes nomes da música, como David Guetta e will.i.am. Eu tento me policiar para evitar o volume máximo, para no final do dia não acontecer isso de ficar com alguma dor, alguma coisa machucando. Os modelos mais procurados são os auriculares e os externos com abafadores. Para aumentar o consumo, eles estão disponíveis em várias cores. No Brasil, cerca de 31 milhões, ou seja, 17% da população, sofrem com zumbidos constantes no ouvido. Segundo os especialistas, essa é uma das principais consequências de quem utiliza o fone de ouvido com volume exagerado. Qualquer som acima de 80 decibéis por mais de 8 horas vai causar PAIR. O que é PAIR? PAIR é uma doença, é perda auditiva induzida por ruído. Então, qualquer pessoa que estiver exposta por mais de 8 horas a um som acima de 80 decibéis vai ter perda auditiva induzida pelo ruído. Que o celular é praticamente indispensável hoje em dia, isso a gente já sabe. E os acessórios, eles acompanham os modismos com os mais diversos materiais e formatos. Existe capinha apropriada até para mergulhar com o celular, se for o caso. O repórter Jonas Guedes foi conferir toda essa variedade e saber o preço que o consumidor está disposto a pagar por esse tipo de produto. O celular é um item fundamental à população, isso todo mundo já sabe. Agregado a este acessório, outros produtos vão surgindo, como fones de ouvido e películas protetoras para smartphone, por exemplo.
As chamadas cases de celular surgiram para proteger o aparelho, mas com o tempo adquiriu um certo status. O produto virou item de moda. Para conhecer melhor o mercado de case, que a gente já deu uma pincelada e viu que é bem vasto, a gente veio procurar quem é especialista no assunto. A Daniele trabalha há 2 anos nesse mercado e pôde ver a evolução que esse produto alcançou. Daniele, há 2 anos, o que se falava quando se falava em case? Há 2 anos, o que se falava era apenas aquele material mais básico, né? Que é a TPU, que é propriamente o silicone. Depois surgiram as trabalhadas, né? Que é as desenhadas, com algumas gravuras, ou até mesmo com pedrarias. Depois dessas, vieram essas aqui. Que essas aqui, elas já são de acrílico, né? Que é um material um pouco mais duro, mas que ele permite que algumas outras coisas sejam incrementadas na capa. Depois da capa de acrílico, vieram as com pedrarias, né? Só pedraria. Tem 2 aqui que são mais para aquelas pessoas mais esportivas, né? Que malham, que costumam nadar e ainda junto com o celular. Isso. Aí aqui a gente tem a prova d'água, né? Que é a com travas, que é a mais segura. E tem a braçadeira, que é utilizada para ir para academia, para ir praticar algum tipo de esporte, que é coloca no braço, coloca o aparelho e tem todas as saídas. Jefferson trabalha no ramo da telefonia móvel há 6 anos. Em sua loja, vários serviços são oferecidos, mas as cases de celular são responsáveis por grande parte de seu lucro. Para acessório de celular, o que mais sai é capa, carregador, fone de ouvido, carcaça. Também sai muito, a gente vende muito também aparelhos telefônicos. A variedade também se mostra nos preços do produto. Quem quer apenas proteger seu celular vai desembolsar cerca de R$3. Agora, quem quiser investir um pouco mais, os preços podem atingir até R$50. Há aqueles que nem gostam do produto. Acho desnecessário, totalmente. Quanto seria o máximo que você daria em valor financeiro por uma case de celular? Eu daria R$15 só. Mas há outros que são quase entusiastas das cases de celular. Vi arranhões no celular, então eu vou comprar minha capinha, né? Eu comprei meu celular ontem, já vou comprar minha capinha porque é muito importante, gente. É comédia, mano. Humor é a marca pessoal dos cearenses, um povo acostumado a fazer graça mesmo nas situações mais difíceis. É assim que a gente costuma levar a vida, de uma forma mais leve. Então é hora de sorrir na companhia do Marmita. Eita, negada! Está entrando no ar mais uma comédia, mano. Deixa eu mandar um abraço pra turma boa de Calcaia, de Fortaleza, Bom Sucesso, Henrique Jorge, a turma boa ali da Grande Lisboa, Antônio Bezerra, Conto Ceará, que estão ligados no comédia, mano. O camarada tava meio prejudicado da barriga e foi pra casa da namorada. Sentou na cadeira, nisso o cachorro da família sentou debaixo da cadeira dele. Aí ele teve a brilhante ideia. Se me der vontade de eu soltar aqui uns negócios, uns gases, uns ventos fedorentos, eu vou aproveitar enquanto esse cachorro tá debaixo, porque vão pensar que é o cachorro que tá soltando as bufas. E começou. Funte. A véia lá de dentro sentiu a caatinga. Chega, queimou os cabelos do nariz da pobre da véia, da sogra do cara. A véia gritou lá de dentro: Rex, passa pra dentro, cachorro, sai daí! Aí eles, pronto, deu certinho. A véia, no mínimo, deve estar pensando que quem tá soltando as bufas é o pobre do cachorro. Aí ficou à vontade. É a véia: Rex, sai daí, Rex, entra pra dentro, Rex! E o cachorro nem se mexia. E ele aproveitando o cara. Na terceira bufa que ele soltou, a véia não aguentou não. Disse: Rex, passa pra dentro, cachorro nojento. Será possível que esse homem vai acabar cagando em cima da tua cabeça e tu fica aí? Tchau, negada. É comédia, mano. Por dentro da lei. O consumidor que está endividado e não consegue pagar as dívidas dentro do prazo estabelecido deve ficar atento para saber o que pode e o que não pode ser cobrado em casos de atraso no pagamento. O quadro Por Dentro da Lei hoje traz as orientações.
Por mais honesto que você seja, algum momento da sua vida você pode passar por alguma dificuldade financeira e acabar por atrasar seus pagamentos e assim gerar uma dívida e essa dívida ficar muito atrasada e você poder até cair em alguns golpes de juros abusivos. Então, para tratar sobre esse tema, nós vamos falar e conversar com o advogado Ismael Aragão. Ismael, não é uma receita, não existe uma receita como uma receita de bolo, mas existem alguns pontos que você tem que estar cuidado enquanto consumidor para fugir de juros abusivos e quando está com a dívida em atraso. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Evidentemente que imprevistos podem acontecer e de repente você não conseguir pagar uma prestação, não conseguir pagar o cartão de crédito. Sempre que isso ocorrer, o ideal é que você procure o fornecedor e tente renegociar a dívida e fuja da prática de juros abusivos. Então sempre é melhor uma boa conversa do que você ficar inadimplente. E evidentemente que quem tem a receber vai negociar com você, ele tem interesse em receber, ele não tem interesse que você fique inadimplente. Então, é tudo uma questão de bom senso e de conversa. Então, para você saber um pouco mais, caso conheça alguém ou você mesmo esteja passando por esse problema, infelizmente, vai saber um pouco mais agora. Ismael, lhe convido a ver a nossa primeira pergunta e dar início a esse bate-papo. O que pode ser cobrado em caso de atraso de pagamento? Sempre que houver atraso em um pagamento, numa prestação, seja o cartão de crédito, evidentemente que os juros e multas que serão cobrados são aqueles contratuais. Se houver uma cobrança além desses juros e multas contratuais, o consumidor deve imediatamente entrar em contato com o fornecedor para renegociar essa dívida. Importante ter em mente sempre o caminho da renegociação. Paguei mais do que devia pelo atraso dos meus pagamentos. Quais são meus direitos? Uma cobrança muito comum no caso de dívidas são juros abusivos, ou seja, aqueles juros que estão acima do que está no seu contrato e também a cobrança de juros sobre juros. A operadora de cartão de crédito, por exemplo, ela fica bolando a dívida e fica cobrando juros em cima dos juros da dívida principal. Sempre que isso ocorrer, é importante que o consumidor procure o órgão de defesa do consumidor, o PROCON ou o DECON, para que possa renegociar essa dívida e trazer essa dívida para o patamar justo e que dê para o consumidor pagar. Depois de quanto tempo sem pagar a dívida, o nome entra na lista de inadimplentes? Esta é uma questão que varia de empresa para empresa. Geralmente, depois de caracterizada a inadimplência, ou seja, você deixou de pagar uma parcela, uma prestação, o fornecedor vai entrar em contato com você, porque ele quer receber. No caso de resistência, ou seja, realmente você não tem condições de pagar, cada empresa tem uma sistemática diferente. Algumas escrevem no SPC e no Serasa após 5 dias, outra em 15 dias, outras empresas esperam até 30 dias, mas você deve sempre procurar o fornecedor e procurar a renegociação dessa dívida. Eu queria saber que logo após o pagamento da dívida, o nome da pessoa já sai como da lista de inadimplentes? Então, logo você efetue o pagamento da dívida, ou mesmo com a renegociação, você fez o pagamento da primeira parcela, a empresa deve imediatamente retirar o seu nome dos cadastros restritivos. Esse imediatamente pode ser 24, 48 ou até 72 horas, um prazo razoável, 72 horas. Além disso, você já pode exigir também, perante o fornecedor, a imediata retirada do seu nome. Evidentemente que precisa de um certo tempo para que a empresa possa fazer essa retirada, mas nunca mais do que 72 horas. Eu gostaria de saber por quanto tempo o nome do consumidor fica no cadastro de inadimplentes. O prazo prescricional para a cobrança de uma dívida é de 5 anos, ou seja, o fornecedor ele tem 5 anos para cobrar a dívida. Após esse período, a dívida caduca, ela deixa de existir. Então, o cadastro de inadimplentes funciona da mesma forma. Uma vez inscrito o seu nome, em 5 anos ele deve ser retirado, mesmo que você não faça o pagamento da dívida, porque é este o prazo prescricional, 5 anos. Agora, Ismael, dentro do comércio existe um boato, fala-se muito pela questão de que mesmo após os 5 anos, existe um registro dessa questão dessa dívida lá. Então a empresa continua a saber, as outras, assim que consulta, não pagou, imediatamente o seu nome ainda está negativado. Mas isso aí é uma prática abusiva e você deve exigir os seus direitos
porque o prazo de cobrança de qualquer dívida é de 5 anos. Após isso, se o seu nome continuar em qualquer cadastro restritivo, você pode ingressar com ação judicial para a retirada do seu nome desses cadastros. Então, para você que está aí acompanhando o quadro Por Dentro da Lei, até a próxima. Ismael, obrigado pela atenção e por tirar nossas dúvidas. Até a próxima. Emprego Aqui. Você é bom em vendas? Pois essa pode ser a oportunidade que você esperava. O CineDT de Caucaia está com vagas disponíveis para vendedor interno, vendedor pracista e vendedor de porta em porta. Mais informações pelo telefone 3101-3378. Fique por dentro. O Departamento de Estradas e Rodovias mantém um canal de atendimento à população. Anote o número 0800 856 768. E outra dica de utilidade pública é o telefone da Delegacia de Defesa da Mulher, 3101-7927. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais informações, orientações médicas e dicas culturais. Lembrando que na fanpage Notícias da Gente, no Facebook, você pode rever as reportagens do programa. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.